Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. E a partir de agora, por dentro do assunto, já direto com a sua bênção, Padre Ednei. Deus o abençoe a todos os que vão participar e realizar o programa conosco. Amém. E hoje o povo está com sede de saber, aprender e melhorar a sua caminhada e, graças a Deus, temos a sua contribuição para ajudar nessa caminhada, Padre. Que bom, vamos lá então. Com produção do Departamento de Jornalismo, Donizete Eugênio, a apresentação de Carlos Lucena e Padre Ednei Valdo Batista, por dentro do assunto no oferecimento de rodapé.com. Triângulo começa agora e você já vai preparando a sua pergunta, você que vai participar ao vivo pelos telefones 3954-3010 e 3011, lembrando que respeitaremos caso você não queira se identificar, mas a participação por telefone tem que ser ao vivo, não tem como marcar agora. Pode marcar a sua pergunta pelo WhatsApp 981287625. Enquanto você se prepara para as perguntas, tema do dia, Padre. Ok. Vamos falar hoje sobre o Ano da Paz. Nós estamos vivendo desde o dia 1º de janeiro, por proclamação da CNBB, o Ano da Paz. E por que isso? Porque nós precisamos da paz. A paz é um dom de Deus, que Ele quer para todos os seus filhos, para toda a humanidade. Mas é também uma conquista nossa, é algo que se constrói com o esforço humano. E a CNBB, olhando para a realidade que nos cerca, um mundo de violência, um mundo de sofrimento, de morte, de lágrimas, de injustiça, de miséria, fez uma leitura profética desta realidade, vendo nela um apelo de Deus. Precisamos trabalhar mais pela paz. Por isso proclamou 2015 como o Ano da Paz. Um tempo para refletirmos sobre esta realidade, sobre esse anseio do coração humano, mas sobretudo um tempo para nos empenharmos em gestos para construir a paz. Eu chamaria atenção para 2 gestos que são construtores de paz. O primeiro deles é o perdão. Como a gente precisa se exercitar na prática do perdão, começando pelas coisas pequenas, é claro, pelas pequenas ofensas, desculpando as atitudes grosseiras, injustas das pessoas muitas vezes contra nós. Isso dentro de casa. Isso na escola, no ambiente de trabalho, na rua, dentro do ônibus, num estabelecimento comercial. São lugares onde às vezes as pessoas não correspondem ao nosso desejo de sermos bem tratados, bem acolhidos, dar-nos uma resposta agradável. Mas ali a gente começa perdoando, né? Passando por cima, deixando por menos isso. Aqui já está um grande passo para construirmos a paz. E é claro, o perdão naquelas coisas mais sérias, nas coisas maiores, né? Quando alguém realmente nos prejudica, quando alguém faz o mal deliberadamente contra nós, quando alguém comete um ato de injustiça, de calúnia, que nos machuca, que nos faz prejudicar profundamente. A gente vê experiências, às vezes, dentro da própria família, né? Do casal, alguma coisa que não deu certo e depois um fica acusando o outro e ali a paz vai embora. Então acho que também na vida do casal, na vida dos grupos, das pessoas que convivem, trabalham juntos, compreender que às vezes o fracasso vai fazer parte da nossa vida e assim como a vitória é partilhada por todos, o fracasso às vezes precisa ser também, para não ficarmos incriminando o outro, julgando o outro como se só o outro tivesse responsabilidade sobre aquilo que não dá certo. E quando isso acontece, a paz é destruída. Na família, acho que é muito importante que os casais saibam dialogar, saibam escutar o outro, saibam ter a humildade de ser corrigidos pelo outro, reconhecendo o próprio erro,
são caminhos de paz. Os pais terem paciência com os filhos, saberem conversar com os filhos, serem firmes no corrigir, mas sem usar da agressividade, sem descontar muitas vezes uma raiva que está acumulada de outras coisas na criança, né? Às vezes muito pequena, incapaz ainda de compreender as coisas. Tudo isso vai contribuir com certeza para vivermos uma situação de paz. E depois, o amor. O amor que é compromisso, que é ir ao encontro do outro com gestos de bondade, com gestos construtivos, né? Buscando o bem da outra pessoa, às vezes até com sacrifício da nossa parte. E aí eu penso, por exemplo, quando a gente dá atenção para um idoso, para uma criança, para uma pessoa que está triste, que está sozinha, para um doente. Ali nós estamos fazendo atos concretos de amor. Quando nós escutamos alguém que está sofrendo, que está passando por dificuldades e precisa de um ombro amigo sobre o qual se apoiar, de ouvidos com os quais essa pessoa possa desabafar, ali são gestos de amor, né? Mas também a partilha do pão, também o colocar-se a serviço do outro, na gratuidade, e aí nas comunidades, nos trabalhos pastorais, nós temos tantas oportunidades para isso, e os gestos de amor, eles contagiam, eles chamam as pessoas para perto, eles convidam os outros a fazer a mesma experiência. E eu penso que aqui está um excelente caminho para construirmos a paz. Então, não nos descuidemos em nenhum dia, em nenhum instante da nossa vida, de perdoar, porque sempre haverá oportunidade para isso, e de realizar gestos de amor, porque nisso nós estamos dando um grande contributo para a paz. E não seria demais que os professores nas escolas trabalhassem a temática da paz com os alunos, através das suas atividades ali, de redação, de debates, de júris simulados, enfim. Pode-se criar tantas atividades em torno desta realidade tão necessária ao nosso tempo e, com isso, fomentar sempre mais uma cultura de paz. Em casa, os pais devem conversar com os filhos sobre esta realidade e ajudando-os a compreender que são agentes da paz. Na comunidade, além dos gestos, refletirmos sobre isso dentro das pastorais, dentro dos movimentos, dentro dos grupos, na catequese, na crisma e, sobretudo, elevarmos a Deus uma oração pela paz, para que o seu dom de vida, de salvação, chegue aos corações, transformando-os e fazendo-os promotores desse dom. Acho que temos aqui excelentes dicas para vivermos o ano da paz, para fazer com que de fato ele aconteça e produza os seus frutos. Não percamos as oportunidades que nos são dadas para isso. O ano da paz está aí para que realmente vivamos em harmonia, né, Padre? E Sim. assim possamos tocar a nossa vida e sempre um preocupado com o outro, olhando o próximo com mais carinho. Bem começado com o tema do dia, Padre, e agora, já aproveitando, vamos direto para o telefone. Okay. Já tem gente esperando para fazer alguma pergunta. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, pode fazer a sua pergunta ao Padre. Assim, eu estou passando por uma aprovação, só que assim, o senhor já deu uma explicação, mas eu estou assim, como é que se fala? É tipo de uma fofoca que vai aumentando e parece que nunca tem fim. Como que a gente faz para conviver com um problema desse? Certo. Queria uma orientação, porque tem hora que eu fico assim, perdida. Ok. Olha, eu digo sempre assim, nós não temos poder sobre a boca dos outros, mas temos poder sobre os nossos ouvidos e o nosso coração. Então não dá para impedir que o outro fale, mas eu posso não ouvir ou, ouvindo, não dar bola para aquilo, não dar mais crescimento àquilo, né? Então, viver a sua vida, estar empenhada nas suas coisas, pedir a graça de Deus para as pessoas que estão aí levando à frente a fofoca, né? E contar com a ajuda do tempo. É uma expressão que é muito
oportuna nesse caso é: o tempo é o melhor remédio para todos os males. A verdade, ela vai brilhar na hora certa, porque a mentira não vai se sustentar por muito tempo. Mas ficar em paz, buscar esta paz, né, na comunhão com Deus, na vida de oração, na vida sacramental, também nessa atitude de deixar por menos o que o outro fala, e cuidar sempre para que, mesmo não gostando de ouvir certas coisas, não se fique procurando ouvi-las, né? As crianças fazem isso. A criança reclama que o outro está chamando ela por apelido. Porém, ela faz questão de ficar perto do outro, para o outro chamar de apelido para ela reclamar. Então, evite de ficar perto do outro. Ou seja, se tem uma pessoa que está te prejudicando com fofocas e tal, mantenha uma certa distância dessa pessoa, né? Relacione-se com ela no mínimo necessário. Ou quando alguém chegar dizendo: você sabe o que fulano falou? Não sei e não quero saber. Né? Ser muito bem-vinda na minha casa, na minha vida, para outras coisas, mas para trazer conversa que vai me deixar triste, que vai me deixar mal, eu não quero. Né? E não querer saber da outra pessoa o que está fazendo, por quê, como, nada disso. Né? Viva a sua vida e assim você vai encontrando essa paz desejada. E essa coisa da fofoca funciona assim: a pessoa que faz a fofoca, ela faz questão que o outro saiba e fique irritado, porque com isso ela vê que a fofoca produziu efeito. Se aquela outra pessoa não dá bola e faz de conta que não é com ela, não tem graça, né, ficar fazendo fofoca, porque não está incomodando o outro. Então, quanto mais você se mantiver indiferente a isso, tanto melhor, porque a outra pessoa vai se cansando de fazer isso porque vê que não está te atingindo. Mas na medida em que você se mostra incomodada, triste, aborrecida, preocupada, você está alimentando a atitude da outra pessoa que faz fofoca. Então, toque a sua vida em frente, mantenha a distância da pessoa ou das pessoas, reze por elas, né? Não queira saber nada do que dizem, do que pensam, do que falam. Conte com o tempo e você verá que as coisas vão se ajeitando. Obrigado você que fez a sua pergunta aqui no Por Dentro do Assunto, tá? Roberto no telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, amigo. Pode fazer a sua pergunta ao padre. Quero perguntar para o padre qual a diferença de vigário e pároco. Certo. O pároco é o padre ao qual é dada a responsabilidade primeira pela paróquia. O bispo dá para ele a função de coordenar a vida espiritual, pastoral, administrativa da paróquia. E ele tem uma estabilidade maior, ou seja, um pároco tem que ter uma razão bastante justa, séria, para ser removido, né? Ou um tempo razoável que ele já realizou ali um trabalho, então depois disso o bispo o remove. Agora, normalmente não se nomeia um pároco e em um mês ele é transferido, a não ser que algo sério, grave, peça que isso aconteça. Um problema de saúde, um problema administrativo, um problema moral, enfim, pode acontecer. Mas normalmente um pároco tem uma estabilidade de alguns anos à frente de uma paróquia. O vigário, a palavra vigário quer dizer aquele que faz às vezes. Então é alguém que está junto com o pároco, atuando na paróquia, também na parte pastoral, espiritual, até mesmo administrativa, porém ele não tem essa responsabilidade primeira. Vou dar um exemplo aqui bem claro: ele não é aquele que assina os documentos da igreja, né? Não é o que responde pela vida paroquial. O pároco sim, né? E o vigário, ele tem menos estabilidade, ele fica pode ficar um tempo menor e, havendo necessidade, o bispo tem mais tranquilidade para removê-lo. Entretanto, ele é padre como o outro, nas funções espirituais, sacramentais, tudo o que ele faz tem o mesmo valor. É só mesmo na questão administrativa e de responsabilidade que, no caso dele, é um pouco menos. Isso não o dispensa de ser uma pessoa empenhada, que de fato está sempre junto da comunidade, que se dedica, que ajuda o pároco em muitas questões, porém a responsabilidade primeira não é dele, é do pároco. Obrigado, Roberto, pela sua pergunta.
pergunta catequética, né? Para mais aprendizado. Outra pergunta, outra participação. Alô, bom dia. Bom dia, paz de Jesus a todos. Amém. Pode fazer a sua pergunta ao padre. Sua bênção, Padre Dinei. Deus a abençoe. Então, primeiramente, eu queria dizer para essa amiga que ligou primeiro que só cresce aquilo que a gente alimenta. Exato. Né? Então, que ela procure perdoar essas pessoas, orar por elas e estar mais perto de Jesus, que isso tudo vai passar. Com certeza. E eu queria falar para o padre, assim, que eu passei por uma situação, também estou passando por uma aprovação, mas ano passado passei por uma prova também muito grande. E eu digo sempre para Jesus nas minhas orações, desde o primeiro momento, diante de Jesus, que eu queria perdoar essas pessoas, que eu não queria nada de ruim, sentimento ruim dentro de mim, porque foi mistura de sentimento, revolta, raiva, tudo. Eu pedi muito para Deus que tirasse isso de mim. Claro. E sempre nas minhas orações, quando eu me lembro dessas pessoas, eu digo para o Senhor, eu quero perdoar. Sim. Só que eu não sinto nada. E tem continuado a oração, assim. E quando eu vejo, por um acaso, na rua, encontro, eu não sei explicar o sentimento. Eu queria dizer, assim, que eu sei que perdão não é sentimento. Mas, assim, o que eu posso estar fazendo de melhor para que eu melhore a cada dia, que não sinta nem raiva, nem desprezo, nem nada, porque essas pessoas, o que falta para elas é Deus, porque se elas conhecessem verdadeiramente a Deus, elas não tinham me prejudicado tanto. Exato. Então, o perdão, ele é um caminho, né? Um caminho você não faz com 2, 3 passos, você faz com muitos passos, dependendo da distância que você tem que percorrer, você leva tempo. Então, nós estamos no caminho do perdão, mas quem está no caminho está dentro do perdão. Pode ter certeza que a sua vontade de perdoar, o seu pedido na oração para perdoar, ele vai sendo atendido pelo Senhor, né? Mostre assim sempre com mais vontade, assim, aquele desejo mesmo de passar por cima do mal que o outro fez para você, mas retribuindo com o bem. Esse seria o ponto máximo do perdão. Mas peça essa graça, né? Olhe para isso como um ponto de chegada e Deus vai lhe dando. Na Eucaristia, no próprio sacramento da confissão, na palavra que se ouve, na oração que se faz, na prática do bem. Ali nós vamos nos capacitando para o perdão, né? Não é fácil, mas é possível, porém exige bastante esforço. Acho que um exercício bonito que eu já ouvi, testemunhos de pessoas que o fizeram, olhar para o crucificado, né, transportar-se na imaginação para a cena ali que Jesus estava sendo humilhado, né, sendo zombado, desprezado, com dor, sofrendo muito, abandonado pelos próprios amigos. E do fundo do seu coração nasce a prece: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa prece de Jesus deveria nos comover, e quando a gente contemplasse, percebesse, imaginasse, sentisse Jesus falando isso nos contagiasse, né? A oração de contemplação nos coloca diante do mistério, diante da cena, para que aquela cena nos impressione, nos marque, nos encante, e assim imprima em nós as suas marcas. Então eu sugiro isso para você, na sua oração, contemplar o crucificado, imaginar-se diante de Jesus dizendo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E desejar que esta força do Cristo também aconteça em você. Eu acredito que no tempo você vai se perceber tranquila diante dessas pessoas. Nem lhe digo que você vai voltar a ser amiga delas, acho que nem é conveniente, pode ser perigoso, né? Mas não vai sentir nada de negativo. Quando lembrar delas, quando pensar nelas, vai ter um sentimento até de misericórdia, de compaixão, e vai rezar com aquela intensidade, desejando o bem para essas pessoas. Eu acho que aqui você atingiu a maturidade do perdão. Porém, é um caminho, você vai chegar lá ainda, por isso dê os passos que vão te conduzir a este objetivo. Muito obrigado pela sua pergunta, sua participação. Dando uma passeada agora no WhatsApp, padre,
alguém pediu para não ser identificado, perguntou, por enquanto tem alguém, o telefone ainda não, né? Ainda dá tempo de você ligar 3954-3010 e 3954-3011 e fazer a sua pergunta ao padre. Pelo WhatsApp veio esta. Por que quem já foi casado não pode casar de novo na igreja? Pois essa pessoa tem um companheiro que já foi casado, tem filhos, são 2, né? E sente muita falta de comungar. Certo. O casamento na visão cristã católica é indissolúvel, ou seja, realizado, ele o é para sempre. Aquela expressão, né? Até que a morte o separe. Então, somente a morte de uma das partes desfaz o vínculo matrimonial que se estabelece. E por que isso? Porque o casamento ele é expressão do amor de Deus pela humanidade. Um amor que é definitivo, um amor que não se desfaz de forma alguma. E o casal, quando assume o matrimônio, deveria ter a consciência de que o assume para sempre, unindo-se a uma pessoa para ser feliz e para fazer a outra feliz, até que a morte separe. Evidentemente que vão surgir problemas no meio do caminho, né? Pessoas muito boas podem mudar o seu jeito de ser, pessoas muito corretas podem ficar sem juízo, começar a fazer coisa errada, e aí a outra parte de repente não vai suportar isso, chega-se de fato à separação. Mas o vínculo não se desfaz. O vínculo assumido, né, aquele compromisso assumido diante de Deus, é para sempre. Por isso, mesmo que duas pessoas estejam separadas judicialmente, de fato, diante de Deus, elas permanecem unidas. A menos que se prove que aquele matrimônio foi nulo, não valeu. Aí tem um processo para isso. Aí, se provar, a pessoa está livre do vínculo, não existiu o vínculo, portanto, ela poderá se casar. Mas enquanto permanece o vínculo, mesmo estando morando com outra pessoa, tendo filhos, e eu diria mais, vivendo bem, sendo feliz, se amando, se respeitando, se ajudando, crescendo juntos, de fato não se pode contrair um novo vínculo porque o primeiro permanece. Agora, olhemos um pouco aqui com o olhar de Deus. Mesmo não podendo comungar, essas pessoas estão dentro do amor de Deus, estão dentro de um plano de salvação, porque vivem o amor de outras formas, né? Não só pelo sacramento do matrimônio, mas de fato, no concreto da vida, no cuidado dos filhos, muitas vezes na participação da comunidade, no serviço. Então, para essa pessoa que diz, eu sinto tanta falta de comungar, com certeza a comunhão eucarística ainda não poderá receber. Digo ainda porque se um dia a igreja discernir que os casais de segunda união possam comungar, então tudo bem. Mas até agora permanece a regra de que casais em segunda união não possam receber os sacramentos. Porém, podem viver alimentando-se do amor de Deus por outros caminhos. Pela escuta da palavra, pela prática da caridade, pelo trabalho na comunidade, pela partilha com os sofredores, pela prática do bem, pela vida de oração intensa. O amor de Deus chegará à vida dessas pessoas e dará a elas essa tranquilidade, esta paz que só o amor dele pode nos dar. Não vou dizer que é a mesma coisa que a experiência sacramental, mas tem valor também tudo isso e ajuda a pessoa num caminho de fé rumo à salvação que Jesus nos oferece. Então, enquanto não é possível ser diferente, faça-se o caminho que existe também como possibilidade da prática, do amor, da experiência na comunidade, do trabalho, do serviço, da oração, da participação da missa, pela escuta da palavra, da comunhão espiritual. Deus tem os caminhos dele também para isso. Participação agora por telefone lá do Pagador Andrade. Marisa, bom dia. Alô, bom dia. Pode fazer a sua pergunta ao padre, fique à vontade. Sua bênção, Padre Ednei. Deus a abençoe. Tudo bom? Tudo. Então tá bom. Padre, é o seguinte, é uma dúvida aqui que
uma pessoa está tendo, ela pediu para me ligar. Quando a gente fala assim, graças e louvores se deem a todo momento, a gente fala ao Santíssimo ou ao Digníssimo Sacramento? Sim, fala as duas coisas, ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Por que digníssimo? Aqui, já falei uma outra vez aqui, mas vou falar de novo, é sempre bom e estou respondendo a sua pergunta. Na nossa língua portuguesa, nós temos o grau, né, chamado superlativo, que é aquela forma de expressão para engrandecer um termo. Então, quando eu digo, por exemplo, grande, mas eu quero dizer que o negócio era muito grande, eu digo que ele era grandiosíssimo. Ou quando eu digo que uma coisa é bela, todo mundo entende, mas eu quero dizer que era muito bela, então eu digo que é belíssima. Então, a forma belíssima é o superlativo, né? No caso do Santíssimo Sacramento, que é o sacramento da Eucaristia, ele é digno, mas ele é digníssimo. Ele é muito digno de louvores, de ação de graças, exatamente porque é o sacramento da presença real do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é dado em alimento. Todos os sacramentos são dignos de respeito, tudo isso. Porém, esse é digníssimo, é muito digno. Mas por que algumas pessoas falam que é diviníssimo? Bom, aqui já é uma expressão que as pessoas criaram para dizer assim, não, o Santíssimo não é só digno, ele é divino. Perfeito, o raciocínio está certo. Só que a palavra divino não admite o superlativo. Por quê? Porque não existe uma realidade que seja muito divina ou pouco divina. Ou é divina ou não é divina. Aqui entraria um pouquinho de reflexão filosófica para entender que, né, ou a realidade é divina, e se ela é divina, ela é sempre divina, plenamente divina, ou ela não é. Não tem jeito de ser um pouco divino e mais ou menos divino. Então a palavra divino não admite o superlativo, né? Agora a palavra digno sim, porque digno eu posso aplicar uma coisa é mais digna ou menos digna, mas dizer que uma realidade é mais divina ou menos divina não dá para dizer, ou é divino ou não é, né? Então por isso a palavra correta seria digníssimo, de digno, muito digno, não diviníssimo, porque diviníssimo aí contraria a regra da língua portuguesa e filosófica também, porque não tem coisa mais ou menos divina. É isso. Obrigado você pela participação, Marisa. E agora a última participação por telefone, a Francisca do Jardim Paraíso. Bom dia, Francisca. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta ao padre. A sua bênção, padre. Deus a abençoe. O padre, Oi? eu quero que o senhor me responda assim, se é certo falar santuário do Padre Marcelo, porque eu não entendo isso. Sei. Então eu queria que o senhor me respondesse. Tá bom. Não é errado porque é uma referência, né? O Padre Marcelo, que esteve à frente da construção, ele que dirige as atividades ali, né? Então é o santuário do Padre Marcelo, entendendo-se assim, construído por ele, onde ele atua, onde ele faz as suas celebrações. Não está errado. Agora, não é o santuário do Padre Marcelo, enquanto não é ele que é cultuado lá, né? Lá é o lugar de culto divino e de Nossa Senhora, parece-me, não tenho certeza. Teotocos, Mãe de Deus. Sim, da Mãe de Deus. Teotocos, o título grego que significa Mãe de Deus. Então, é o santuário da Teotocos e do Padre Marcelo, construído pelo Padre Marcelo, dirigido pelo Padre Marcelo, né? Então não é errado dizer, bem compreendido, pode-se dizer. A gente acaba, né? Também nos produtos, a gente às vezes fala da marca de um produto como se fosse sinônimo do produto, né? Mas na verdade é um costume nosso, não está errado isso, né? Obrigado você pela participação, viu? Pelo carinho, pela pergunta também, Francisca, aí do Jardim Paraíso. E agora, padre,
Não vai dar tempo de atender todas as perguntas que vieram pelo WhatsApp, mas aquelas que, pelo menos, dão para apresentar agora, vou passar para o senhor a última. Sim. Essa pergunta é interessante. Vicente do Maria Amélia, pelo WhatsApp, perguntou. A Bíblia, ele citou até Ave Maria, é diferente das que os nossos irmãos evangélicos usam em quê? Tá. Não só a Ave Maria, todas as traduções católicas são diferentes da Bíblia evangélica. Por quê? Porque tem mais livros do que a Bíblia evangélica. Há 7 livros a mais na lista dos livros católicos do que na lista dos livros evangélicos. Isso se deve à seguinte razão. Os judeus, quando Jesus esteve aqui entre nós, os judeus liam o Antigo Testamento. Jesus também, quando ele ia à sinagoga, ele lia textos do Antigo Testamento, dos profetas, Moisés e tal. Depois da morte de Jesus, com o surgimento do cristianismo, dos seguidores de Jesus Cristo, então começou-se assim uma reflexão: quais são os livros que os judeus leem que nós também vamos ter em conta como livros inspirados por Deus? Então ali já se ampliou, né, o cânon ou lista dos livros inspirados. Houve umas reuniões lá nos inícios do cristianismo, nos anos 100, por aí, né? E ali se estabeleceu que a lista dos livros inspirados para os cristãos era maior do que a lista dos judeus. Tudo bem. Surgiu depois o Novo Testamento, as cartas paulinas, as cartas apostólicas, depois os evangelhos, o Apocalipse, e então esse grupo de textos, quando surgiu, foi incorporado àquela lista anterior. Então, para os cristãos, como nós dividimos a Bíblia, há os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Para os judeus, só do Antigo Testamento. Quando houve a separação da igreja, da divisão da igreja, nos anos de 1500, por João Calvino, por Martinho Lutero, por Zwinglio e outros que se associaram a eles, eles adotaram, eram cristãos, seguiam aquela Bíblia do Antigo e Novo Testamento. Só que eles fizeram a opção de o Antigo Testamento ser não a lista dos católicos, mas a lista dos judeus. Então, os chamados protestantes, que hoje são os evangélicos, eles escolheram a lista menor, aquela que os judeus seguiam, deixando de lado os 7 livros que fazem essa diferença. Então, toda a Bíblia católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento do que a Bíblia evangélica. E também do que o livro sagrado para os judeus, que é só o Antigo Testamento. Tá? E por que esses livros foram deixados de fora? Primeiro, porque foram livros escritos em língua grega. Todos os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, que é a língua própria lá da terra onde Jesus viveu, onde se deu a revelação. Mas esses livros, porque foram escritos tardiamente, ou seja, mais perto ali de Jesus, foram escritos em língua grega. E aí já era uma língua estrangeira, foram deixados de lado. Outro motivo, alguns foram escritos fora do território sagrado, do território judeu, da Terra Santa. Também esse foi um motivo, né? Então, esses livros para os judeus e também para os protestantes são considerados não inspirados, mas para nós católicos são chamados inspirados também. Por isso é que eles fazem parte do cânon ou lista da Bíblia Católica. Padre Ednei Valdo Batista, quero agradecer mais uma vez. Aliás, também deixo um abraço para o Vicente do Maria Amélia, que pelo WhatsApp deixou essa pergunta. Pedimos desculpas a todos que mandaram outras perguntas. Não seria possível atender a todos, nem pelo WhatsApp também, mas aos poucos vamos atendendo, né, Padre? Se Deus quiser. Sim, sempre haverá oportunidade. Agradeço de coração, em nome da família Mensagem, em nome de toda a Diocese, por nos ajudar nessa caminhada. E para encerrarmos a edição de hoje,
gostaria que deixasse-nos a sua bênção sacerdotal. Ok. Na próxima semana nós iniciamos a Quaresma. Vamos aproveitar bem esse tempo de graças para renovar nossos corações, fortalecendo-os à imagem do coração de Cristo, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de coisas boas, sobretudo para com os sofredores, os doentes, os necessitados. É o convite que o Papa nos faz na sua mensagem para a Quaresma, que vale a pena ler, já falava dela na semana passada, e que vai com certeza nos preparar bem para esse tempo. Não fiquemos só naquelas práticas externas, não comer doce, não tomar refrigerante, não fazer e não fumar. Tudo isso pode ter o seu valor, mas mais importante é que o coração se assemelhe ao de Cristo e semeie no mundo o jeito de Cristo, a bondade dele, a paz que ele traz a todos. Construa um mundo melhor. Então, que desde já a nossa Quaresma seja abençoada, como a nossa vida, nosso trabalho, a nossa família, a nossa caminhada de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Deus o abençoe hoje e sempre, Padre. E obrigado mais uma vez por esse respaldo à nossa vida cristã. Amém. Por Dentro do Assunto fica por aqui. Obrigado você que participou, você que deixou suas perguntas. Se não foram atendidas hoje, ficará para a semana que vem, se Deus assim permitir, no oferecimento de Rodapé.com Triângulo, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Lucena e Padre Ednei Evaldo Batista e auxílios técnicos de Márcio Buim. O Por Dentro do Assunto de hoje fica por aqui. Na sequência, momento de oração.